Eu nem vi que a aula estava acabando, Luiz. Eu fico empolgada aqui, dói de falar. Não, acontece. Aqui. Mas então, o livro Retrato de Dorian Gray é perturbador. Vocês conhecem a história, o cara é muito bonito, o jovem, né? O Dorian é muito bonito. Ele é pintado por Basil, que é um grande pintor. O Basil se apaixona de um jeito pelo menino, porque assim, né? Porque o menino é muito bonito. Se apaixona de verdade, né? Quase que uma relação assim, homossexual mesmo. Mas não existe relação homossexual, mas ele apaixona. É, e pinta o menino, só que ele fica assim, numa pintura tão real, como o retrato oval lá do Edgar Allan Poe, fica um retrato tão real, que o Dorian fala assim, nossa, mas ficou bonito demais. É, mas ficou bonito, porque o modelo é bonito. Aí tem um outro cara lá, o Sr. Henry, que começa a buzinar na cabeça do Dorian e fala assim, Dorian, é uma pena, é o pessimista, que é pessimista, sabe? Que joga areia no seu doce sempre. Fala assim, é uma pena que o retrato vai sempre ficar bonito, né? Já você vai envelhecer. Ele fala... Aí começa a tomar consciência. Ele é um jovenzinho, tadinho. Todo inocente, todo ingênuo. O Dória fica assim, né? Preocupado com aquilo que o Henry falou. Aí o Henry fala com ele assim, Dória, você daria sua alma para que isso fosse o contrário, né? Para que o retrato recebesse a carga dos seus pecados e você continuasse jovem. O Dória, sem pensar, fala, eu daria minha alma. Nessa hora, o Dória realmente entrega a alma para o demônio. O demônio é o Henry, né, gente? Porque o Henry que tentou ele, né? E aí, o que acontece? O retrato começa a receber as cargas dos pecados do Dória, sabe? E o retrato vai envelhecendo. Não sei se vocês conhecem a história, mas é isso. Mas por que eu tô falando do retrato de Dorian Gray? Porque o Henry vai falar sobre isso nessa obra. Ele fala que as melhores pessoas que ele conhece são poetas, mas são péssimos poetas. Porque se eles fossem bons poetas, eles não eram boas pessoas, porque eles não eram verdadeiros. Entendeu? Porque o poeta é um fingidor. Entende? Tá vendo como é que a literatura é toda emaranhada? Não tem jeito, né? Entendeu a ligação que eu fiz? Do lado da autopsicografia do Fernando Pessoa, que fala que o poeta é um fingidor, né? Porque o próprio Henry afirma isso no Retrato de Dorian Gray, que as melhores pessoas que ele conhece são poetas, mas não são bons poetas, são péssimos poetas, porque se eles fossem bons poetas, eles eram péssimas pessoas, porque os bons poetas são péssimas pessoas, e as boas pessoas que são poetas são os melhores poetas porque são péssimas pessoas, ou seja, porque sabem mentir, entende? Bastante bacana isso, entendeu? Valeu, Luiz. Voltando aqui para a nossa segunda geração do modernismo brasileiro com o nosso Mário Quintana, o poeta das coisas simples. Tem um outro poema que ele fala aqui de envelhecer. Cadê? Deixa eu achar aqui. Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo um chá para os fantasmas. Ou seja, está envelhecendo sozinho. Isso aqui vai rememorar aquela linguagem cinematográfica, aquela mudança de localização, aquele flash cinematográfico da primeira fase do modernismo, né? Que vê que ele, como é que ele é tudo como se fosse um flash cinematográfico, como que ele muda, assim, de repente, todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm, a casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas, ou seja, está sempre sozinho, envelhecendo, ok? É aqui que a gente percebe essa... Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Que a gente percebe o existencialismo em voga, né? Então tá, depois dos poemas aqui, deixa eu ver se nós temos mais alguma coisa. Não temos mais do Mário Quintana, mas o poeta das coisas simples. Muito bacana, tá? Eu passarinho. Todos esses que estão atravancando o meu caminho, esse passarinho, passarinho. Murilo Mendes. Murilo Mendes é outro importante nome aí dessa fase do modernismo por causa das suas... mineiro, né? Seus poemas piadas, sua sátira, humor e ironia como uma crítica da situação social em que ele vivia. Primeiro, ele carrega suas, assim, no começo da sua poesia, ele carrega sua poesia de um nacionalismo irônico, né? Baseado na ironia, essa primeira geração. Depois, a poesia dele toma outros rumos, ele se converte ao catolicismo, e aí começa a escrever mais de uma poesia
de cunho existencialista, né? Com mais religiosidade. É uma presença, assim, de uma angústia existencial mais marcada depois da sua conversão. Depois ele se junta com o Jorge de Lima aí para escrever um outro poema. Explora os estados de consciência do ser humano através do jogo de imagem, poeta complexo de difícil interpretação, justamente por isso. Olha que bacana. Gostei muito desse poema aqui, porque olha como que isso é real e atual. Linhas paralelas. Um presidente resolve construir uma boa escola numa vila bem distante. Mas ninguém vai nessa escola, não tem estrada para lá. Mas aí ele resolve construir uma estrada boa numa outra vila do estado. Ninguém se muda para lá porque lá não tem escola. Olha a falta de conexão do ser humano, né? A crise existencial do ser humano, desencontro do homem, mas uma crítica à política. Ok? Eu me lembro que passou no Fantástico certa vez uma ponte maravilhosa que foi construída. Mas tinha um degrau assim, de quase 2 metros para subir na ponte, não tinha como o carro passar na ponte. Uma coisa real, tá, gente? Então, essa crítica aí. Ele escreveu a Canção do Exílio. A Canção do Exílio que faz uma intertextualidade com... Na verdade, a Canção do Exílio do Gonçalves Dias, gente, é o texto que mais tem intertextualidade em toda a história da literatura nacional, certo? Todo mundo escreve alguma coisa referente à Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Mas aí vai falar aí, a minha terra tem maciez da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas de minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos, vendendo a prestações. A gente não pode dormir com oradores e os pernilongos. Eu morro sufocada em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custa 100 mil reais a dúzia. A caristia, a crise, a caristia, que agora se abateu sobre nós de novo, né? Na verdade, a gente sempre tá, né? Só que a gente sempre acha que a fase de agora é a pior, né? Mas que agora tá pior, tá, né? Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade ou ouvir um sabiá com certidão de idade. Então, aqui ele vai usar essa Canção do Exílio dele, ele vai usar várias palavras, até frases, desculpa, frases não, isso aqui é um poema, então, versos. Até versos inteiros que ele pegou lá da Canção do Exílio. Ok? Murilo Mendes. Um poema espiritual já mais da sua segunda fase. Eu me sinto um fragmento de Deus, como sou um resto de raiz, um pouco de água dos mares, o braço desgarrado de uma constelação. A matéria pensa por ordem de Deus, transforma-se e evolui por ordem de Deus. A matéria variada e bela é uma das formas visíveis do invisível. Por que a matéria é uma forma visível do invisível? Porque nós somos criatura, a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos a parte visível do ser invisível, né? É poema espiritual, mais voltado já para a sua fase de religiosidade. Ok? Agora aí, ó, quem tá aí? Esqueci de pôr o nome dele, gente. Oh, meu Deus. Nosso grande Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes todo sentimental, né? Todo... Acho bacana demais o soneto de fidelidade dele. Aquilo ali é uma prece para o amante, né, gente? Para o cônjuge, né? Para o amante não, porque a amante soa uma coisa errada, mas para o cônjuge, para o consorte, digamos assim. Né? De tudo, meu amor, serei atento. Antes e quanto aos ele, sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, se encante mais meu pensamento. Por mais que eu veja uma coisa mais bela do que ele, né, mas o meu pensamento vai se encantar mais dele. Soneto de fidelidade. Mas diz que era fiel coisíssima nenhuma, né? Diz que vivia cheio de mulheres em suas camas. Então, não falsidade poética. Aí ele vai ter 3 fases. Na literatura, 2, né? Essa primeira fase aí baseada mais na espiritualidade, foi com base no colégio jesuíta quando ele estudou, transcendental e místico, características de neossimbolismo, versos melancólicos, linguagem complexa. Depois se entrega aos prazeres aí, e essa segunda fase dele já vai ser, assim, uma coisa mais apaixonada, mais carnal, ok? Linguagem coloquial, fala dia, mais. Ó, aqui nós temos a primeira fase, a ausência. Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são... Opa, peraí, que eu não estou enxergando. Que são doces.
porque nada te poderei dar, senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz é a vida. E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e em minha voz a tua voz. Não é uma coisa mais apaixonada. É digamos, religiosa. Agora nós temos aqui o soneto de fidelidade, olha. Ele cultiva muito soneto, né, gente? Soneto é forma fixa, cultiva muito soneto. Essas duas fases dele. Por que nós vamos falar só de duas fases na literatura? Porque a terceira fase é de compositor, já é da música, né? Ele compõe algumas canções. Mas esse soneto de fidelidade é muito bacana porque é mesmo uma fidelidade. Ora, quero vivê-lo em cada bom momento, em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento. Se a pessoa estiver triste, eu estou triste, vou chorar, e se a pessoa estiver feliz, eu vou me alegrar pela felicidade dela, né? E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. É muito bonito, é muito bacana. Aí, uma poesia sua que foi musicada depois, né, por grandes vozes da nossa música brasileira, A Rosa de Hiroshima, que a gente já percebe como que esse contexto que eles viviam, né, esse contexto político, mexia com eles, não é? Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a detonação da bomba de Hiroshima, e foi matéria para o seu poema. Pense nas crianças mudas telepáticas, pense nas meninas cegas inexatas, pense nas mulheres rosas alteradas, pense nas feridas como rosa cargas, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Gente, qual que é a principal característica da rosa? A beleza da cor e do perfume, né? A rosa, quando ela não tem mais perfume, não tem cor, perdeu as principais características que a fazem dela. Por isso ela agora virou uma anti-rosa. Sem perfume, sem rosa, sem nada, sem cor. Não é? A rosa com cirrose, porque é a rosa com doença, a rosa hereditária. Por quê? Porque ali tanto aquelas pessoas que sofreram radiação, quanto a prole, né? A dinastia daquelas pessoas, muitos que não puderam ainda mais ter filhos, justamente por causa da radiação, ainda carregaram, né, nos genes os efeitos radioativos. Ok? Entendido? E depois o Drummond. Não menos importante, né? Mas o Drummond. Quase por último, nós ainda temos mais um ainda. Mas o Drummond, maior poeta do século XX. A poesia dele pode ser dividida em 4 fases, mas divide-se aí de acordo com assim, né? Vários críticos que analisam a divisão da poesia dele, né? Alguns dividem em 4 fases, né? Irônica, social, metafísica e retrospectiva. Já o crítico Afonso Romano de Santana, grande nome de crítica de literatura, divide em 3. A voz de ele maior que o mundo, ele do tamanho do mundo e ele menor que o mundo. Né? Ele maior que o mundo é alguma poesia, que é aquela primeira obra dele de 1930, Brejo das Almas de 34, que vai falar de questões amorosas e existenciais. Depois, Ele Menor que o Mundo, Sentimento de Mundo, a obra dele, que escreveu em 1940. O José, de 1942. E agora, José, cuspir não pode mais, correr para onde? Quer fugir para Minas, Minas não há mais, quer morrer no mar, o mar secou. Tem a chave na mão, quer abrir a porta, mas não existe mais porta. E agora, José? Que nem cuspir não pode mais. E agora, José? Esse José é todo qualquer brasileiro, né? José é nome de qualquer um. Maria é nome de qualquer uma, né? Igual lá na Bahia, toda menina é chamada Gabriela. Né? Então, quando ele fala do José aí, ele está fazendo ele menor que o mundo, não tem mais jeito para nada. E é dessa fase a Rosa do Povo, né? Que ele escreve vários poemas, todos ambientados na Segunda Guerra Mundial. Tem um poema que chama Visão 1944, que é justamente tudo que ele viu da guerra. O poema parece que tem 28 estrofes, quarteto. Não, são quarteto não, são sexteto, são 6 versos.
todas as estrofes começam com o mesmo verso. É uma anáfora, né? Uma figura de linguagem chamada anáfora, essa repetição. Meus olhos são pequenos para ver o tamanho de destruição causada pelos aviões que dissemeiam a morte. Meus olhos são pequenos para ver os relógios quebrados que não marcam mais as horas no pulso que está despedaçado no chão. Não é essa linguagem, tá, gente? Eu não decorei, não é isso, não. Mas é mais ou menos isso. Entende? Estou aqui parafraseando. Meus olhos são pequenos para ver, porque a pequenez do homem perante aquela guerra, e ele não pode fazer nada com aquele mundo em guerra, com aquela situação toda, né? De perder amigos, perder o Brasil em si, né? A Rosa do Povo tem um poema que se chama A Flor no Asfalto. Por que nasce uma flor no asfalto? Ô, gente, asfalto não nasce nada, não. Quando nasce um matinho lá no buraquinho, ele logo, ele não consegue se enraizar, porque o vento dos carros é tanto, né, que o soltam dali, e também porque ele não tem como enraizar no asfalto. E nasceu uma flor no asfalto. Ele fala isso. Uma flor nasceu no asfalto. Para tudo, que é como se essa flor tivesse nascido no meu peito. E eu fico quieto, mudo, calado e quieto, para que essa flor não se despedace. Né? Eu vejo um nimbo ele fala isso no poema. Eu vejo um nimbo de umas nuvens nebulosas que estão se formando, ou seja, vai chover. E se chover, essa flor vai vingar. É a esperança de dias melhores no mundo pós-guerra. Tá certo? Isso tudo está nessa obra, A Rosa do Povo, de 1945. Ok? A poesia social, voltada à poesia de cunho social. Tem nesse livro um poema chamado Carta a Stalingrado, que ele fala assim, olha, do mesmo jeito que o mundo ouve falar de Madrid, das grandes capitais, vão ouvir falar de Stalingrado, porque em Stalingrado foi que a Alemanha perdeu a guerra, tá certo? Foi aquela... Nossa, minha bateria tá acabando. Foi aquela batalha de Stalingrado que fez com que os alemães perdessem a guerra. Aguenta aí. Por que os alemães perderam a guerra ali, em Stalingrado? Até houve uma mudança de nome para Volgogrado, que é o rio Volgo, que passa por ali, né, na cidade. Mas a cidade se chama Stalingrado, e ele escreve um poema para Stalingrado, Carta a Stalingrado, porque em Stalingrado conseguiram frear o avanço da Alemanha nazista. Né? Os alemães não estavam tão habituados ao frio, né? Vocês já estudaram isso aí, vocês sabem. Os alemães não estavam tão habituados ao frio. Então, assim, foi uma perda gigantesca, uma perda humana, né? Muitos homens morreram de frio, de fome, porque os russos, eles conseguiram, eles estavam mais, eles conheciam melhor a região geográfica, não é? Geograficamente, então eles conseguiram se manter de pé. Né? Então, ele fala que foi ali que Stalingrado vai ter o seu nome estampado nos jornais no dia seguinte, tarará, tarará, né? Então, uma carta a Stalingrado, faz um paralelo aí com a história mundial. Tem outro poema nesse livro que ele fala assim, Telegrama de Moscou, também, que ele vai fazer um paralelo do mundo, da Guerra Mundial. É bastante bacana. Muito bacana, tá? A Rosa do Povo, poesia social purinha. Cadê meu livro? Tá aqui. Depois nós vamos ter aqui o Eu Igual ao Mundo, que é quando ele escreve Claro Enigma, quando ele escreve novos poemas, Fazendeiro do Ar. Fazendeiro do Ar é que ele dialoga com outro poeta, não me lembro agora qual que é o outro poeta, que é Fazendeiro do Ar, porque ele mora no centro do Rio de Janeiro, mas ele mora numa cobertura onde ele tem várias plantações, cria galinha, passarinho, papagaio, periquito, por isso que ele é o Fazendeiro do Ar, tá certo? Um outro poeta aí. Vida Passada Limpo, e aí que ele vai tratar já de filosoficamente, metafisicamente, da negatividade da vida, ok? Bastante bacana esse senhorzinho aí, o homem atrás do bigode, dos óculos do bigode. Fase irônica, fase gauche, da semana de 1922, resquício da semana de 1922, o ser desajustado com o mundo, reflexão existencial. A fase gauche é daquele poema dele... Quando eu nasci, um anjo torto, desse que vive na sombra, tarará, tarará. Fase social, Segunda Guerra Mundial, problemas sociais, a Rosa do Povo, como eu falei. Aqui, agora está separado em quatro fases, né?
Eu falei para vocês aqui em 3, que eu tenho aqui, e aqui está separado em 4. Mas, no meio do caminho, por que está aqui, ó, Semana de 1922? Esse poema aqui ele escreveu e mandou, como eu falei para vocês, para ser falado na Semana de 1922, Semana de Arte Moderna. Por que ele escreveu e mandou, Maria? Ele estava estudando farmácia, alguma coisa assim, em Belo Horizonte, e de tarde ele fazia parte de um grupo em BH, um grupo chamado Estrela. À noite eles se reuniam para comentar sobre poesia, né, para escrever poesia, falar de modernismo, de vanguardas europeias. E ele escreveu esse poema e mandou para a Semana de Arte Moderna, para ser lido durante a Semana de Arte Moderna. Esse grupo é chamado Estrela porque num bar onde eles se encontravam, o bar chamava Estrela, certo? Então, por isso que o grupo tinha esse nome. É igual o Monteiro Lobato lá com o seu grupo chamado Minarete, que era onde eles se encontravam, chamava Minarete, então ficou o nome do grupo. Mas no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Ele repete aí justamente por 7 vezes, né? O no meio do caminho, a pedra, justamente para mostrar a dificuldade, né? O entrave do ser humano nessa época. Ah, o poema de 7 faces. Por que é um poema de 7 faces? É dividido em 7 estrofes, né? Que cada estrofe é quarteto, tá? A gente não está separado aqui, porque senão não caberia. Mas cada estrofe é uma estrofe quadra, estrofe com 4 versos. Cada estrofe é como se falasse numa fase de vida do homem. E a crítica acredita que seja assim, um poema autobiográfico, porque justamente ele fala Carlos, vai Carlos, né? O vocativo que ele usa é Carlos, o nome dele é Carlos Drummond de Andrade. E também porque depois ele fala do homem atrás do bigode, o homem atrás dos óculos e do bigode, é justamente a carinha dele, ó. A carinha dele, o homem atrás dos óculos e do bigode. Faltou o bigode aí, né? Mas o homem é sério. Ó, quando nasceu um anjo torto desse que vive na sombra, ô gente, um anjo torto que vive na sombra, falou com ele, vai Carlos, ser gaucho na vida. Claro que vai ser todo o contrário, porque o anjo da guarda dele é um anjo torto que vive na sombra, entende? Depois a outra estrofe que já vai falar dessa fase já de puberdade, né? Olha, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Já é uma fase que ele já está questionador, né? O homem, no caso. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Gente, porque ele era assim, introspectivo, tá? Meu Deus, por que me abandonaste? Sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Olha a ironia. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse cunhaque, bota a gente comovido como o diabo. Pronto, já na fase já de boemia, não é? Fazia a aura da vida humana, ok? Então, eu não devia te dizer essas coisas, né? Tá confessando várias coisas aí. Por quê? Porque tá movido pela lua, pelo cunhaque, alcatrão, e aí por aí vai. Certo? Alguns temas dele, terra natal, família, o indivíduo. Eu coloquei aqui, terra natal, que ele fala Confidência do Itabirano. Ele é itabirano, né? Mineiro de Itabira. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento de que na vida é porosidade e comunicação. Depois a infância, né? Quem vai falar da família aí? Meu pai mandava cavalo, ia para o campo, minha mãe ficava sentada cozinhando, meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino, lia a história de Robinson Crusoe, mas eu não sabia que a minha história era mais linda do que a história de Robinson Crusoe. Crusoe é o carinha que ficou perdido lá no mar. Né? E ficou 28 anos numa ilha. Jorge Lima, alagoano ligado à política. Versos parnasianos, imaginário surrealista, poesia social paralela a uma poesia religiosa, porque foi a época que ele se juntou com o Murilo Mendes para fazer a poesia religiosa. Poesia social, cor local, menino branco, imagem de negro, denúncia de desigualdades sociais. Aí tem aqui o negro fulô dele, que é uma denúncia de desigualdade social. Ora se deu que chegou, já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma negrinha bonitinha, chamada Negra Fulô. Essa Negra Fulô era Negra Fulô. Essa negra falou, ô fulô, fulô, era a fala da Sinhá. Vai forrar minha cama, pentear meus cabelos, vem ajudar a tirar minha roupa, fulô. Essa negra fulô, aí virou escrava. Eu vou ficar com você aqui.
Que eu tava sozinha. Tá sozinho? Então pode vir, vem cá. Ô, dó, meu Deus, tá sozinho? O papai foi fazer o irmão dormir? Ô, fulô, fulô, era a fala da Sinhá. Vem abanar meu corpo, que eu tô suada, fulô. Vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné, vem balançar minha rede, vem me contar uma história, que eu tô com sono, fulô. Essa negra fulô. O que a gente percebe aqui em toda essa corrente da segunda fase modernista? A Segunda Guerra, a ditadura no país, perseguições políticas, vários outros problemas acentuaram a preocupação com o ser humano, né? Essa condição metafísica, essa condição, esse questionamento do eu no mundo, né? No plano social e individual. Então, os principais temas dessa segunda fase vão ser preocupação social e política, a espiritualidade, a metafísica, o desconcerto do homem no mundo, questionamento existencial, ok? Isso permeou a poesia e depois nós vamos falar da prosa semana que vem. Beijo, beijo, muito obrigado. Obrigado por ter ficado até agora. Um grande abraço. Tchau, galera. Precisar de mim, tô às ordens, tá bom? Valeu, gente. Mãe. Tchau. Tchau, gente. Oi. Você acabar a Tchau. aula? Valeu, Luiz. Obrigada, gente, pela presença.